Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a mexer com o orçamento do SAP Business One. Vamos aprender a ativar, vamos parametrizar e vamos gerar os seus relatórios. No final deste vídeo tem uma dica especial, então não deixe de acompanhar até o final para ter todas as informações. Bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, aqui no SAP a primeira coisa que nós precisamos fazer é inicializar o orçamento do SAP Business One. Para isso, vamos em Administração, Inicialização do Sistema e em Configurações Gerais. Em Configurações Gerais, na aba Orçamento, temos que clicar na opção Inicialização do Orçamento. Feito isso, nós precisamos definir qual é o tipo de ação que o sistema vai fazer quando houver um desvio no orçamento. Então, quando houver uma quebra do valor que foi orçado para um período, o sistema pode bloquear esse desvio, ele pode alertar o desvio ou ele pode não fazer nada, né? Executar a operação e você utilizar os relatórios para visualizar a situação do orçamento. No nosso caso, nós vamos deixar como um aviso. Nós vamos definir que este aviso deve acompanhar o desvio no orçamento mensal, não anual. Ou seja, se desviar o orçamento no mês, mas estiver dentro do orçamento do ano, o sistema vai avisar mesmo assim que está tendo um desvio no orçamento mensal. E esse desvio será aplicado em cima destes documentos, tá? Eu vou marcar todos os documentos aqui. E vamos atualizar o formulário de configurações gerais. Após inicializarmos o orçamento no SAP Business One, precisamos definir quais são as contas contábeis que são relevantes para o orçamento. Para isso, precisamos acessar o nosso plano de contas e definir conta a conta. Para acessar o plano de conta, basta acessar Finanças, Plano de Conta. No plano de contas, vamos acessar o grupo de despesa e selecionar as contas que queremos considerar no orçamento. Então eu vou selecionar aqui a conta de salários estagiários e vou clicar no botão Detalhes da conta e vou marcar relevante para o orçamento. Também vou marcar a conta de INSS. Após a configuração do plano de contas, podemos partir para os parâmetros no orçamento. Para acessar o menu de orçamento, basta ir em Finanças, Definição do orçamento, e aqui temos três opções. A primeira opção é para criar o cenário. Ao clicar no botão, ele já apresenta para você o período atual. Caso queira criar para um período diferente, basta selecionar o período desejado. Lembrando que, para períodos futuros, é necessário que o período contábil do SAP esteja definido. Vou selecionar a opção 2023. Clicando com o botão direito na grid no canto superior esquerdo, teremos a opção de inserir uma nova linha. Um orçamento principal será criado, e é sobre este orçamento que as validações de desvio serão aplicadas. Notem que eu não tenho a possibilidade de modificar nenhum campo deste orçamento principal, somente a descrição e o método de arredondamento. Vou atualizar o meu orçamento. Com o orçamento criado, podemos já fazer a parametrização dos valores para as contas contábeis. Porém, existe uma segunda opção, que é o método de distribuição do orçamento. Por padrão, o SAP já traz três opções de método. O cliente pode acabar criando novos métodos. Iremos entender melhor os métodos nos passos seguintes. Agora, vamos partir para o orçamento. Selecionando a terceira opção, Orçamento, o SAP lhe dará uma lista de quais os orçamentos que já estão disponíveis. No nosso caso, iremos usar o orçamento principal de 2023. Selecionando o orçamento, vamos marcar quais contas desejamos trabalhar. Lembrando que somente as contas que estão marcadas como relevante para o orçamento estarão disponíveis. Vou clicar em OK. Caso nenhuma conta apareça, por padrão, muitas vezes o SAP traz o flag Exibir contas sem orçamento desmarcado. Neste caso, basta marcar para exibir as contas que ainda não têm orçamento para que as contas apareçam no orçamento. Vamos selecionar a conta Salários e vamos definir um valor de orçamento para esta conta. A coluna débito e crédito deve ser preenchida conforme a natureza da conta que você está trabalhando. No nosso caso, a conta Salários Estagiário
tem natureza devedora na contabilidade. Portanto, devemos informar o valor do orçamento na coluna débito. O método de distribuição que conversamos na etapa anterior é o que define a distribuição desses valores dentro do período. O período de 12 meses será rateado igual em todos os meses. Então, clicando com o botão direito, podemos visualizar o detalhe, ou seja, o sistema pegou os R$100 mil e distribuiu nos 12 meses. Caso você altere o método de distribuição, o detalhe de distribuição também será afetado. Porém, você também tem a opção de fazer o detalhamento manual. Neste caso, você terá que distribuir os valores manualmente em todos os meses. Uma opção que você pode fazer é deixando a opção igual, clicando com o botão direito, indo em detalhes, e também poderá alterar manualmente. Neste caso, ao concluir, o sistema automaticamente adotará o método de distribuição como manual. Após definir o valor do orçamento, podemos atualizar o orçamento. O sistema informa que a conta contábil já tem algumas transações e ao atualizar o orçamento, podemos trazer esses dados atualizados para o formulário. Então vou pressionar sim para tudo. Note que a coluna real já traz o valor que já foi realizado dentro da empresa. Seguindo os próximos passos, podemos parametrizar a segunda conta. Mas nesta conta, eu vou utilizar a conta superior. Como funciona? Podemos definir outras contas como base para o cálculo do valor. Então eu vou selecionar aqui que a previsão do INSS vai utilizar como base a conta de salário estagiário. E ela terá 10% do valor da conta de salário estagiário. Note que automaticamente o SAP já preenche o orçamento em cima do valor de R$100 mil. Vou atualizar. Também é possível definir centros de custo para as linhas do orçamento. Vamos selecionar a primeira linha, clicar com o botão direito e adicionar um centro de custo. Vamos adicionar o centro de custo de compra. Podemos definir um valor para esse centro de custo. Vamos adicionar mais 2 centros de custo. E vamos atualizar. A distribuição desses valores seguirão a mesma regra da linha principal, ou seja, os valores de 33, 33 e 34 serão distribuídos igualmente em todos os meses. Vamos criar um documento e visualizar o alerta de desvio do orçamento. Em compras, vamos criar uma solicitação de compras. Ao definir as informações necessárias, vamos clicar no botão adicionar. Note que o sistema comunica que na conta de estagiário haverá um desvio de 9 mil e que o saldo anual é R$82 mil. Ou seja, estamos afetando o orçamento mensal, mas estamos dentro do orçamento anual. Eu vou clicar em continuar. Vamos visualizar os relatórios de orçamento. Para isso, basta ir em Finanças, Relatórios, Relatórios de Orçamento. Temos diversos relatórios baseados em demonstrativo de resultado, em balancete, balanço ou simplesmente um orçamento. Vamos clicar em relatório do orçamento. O sistema me dá a opção de selecionar o cenário, podendo gerar o relatório anual, trimestral ou mensal. Vamos tirar mensal. Você pode selecionar um grupo de contas específicas ou todas as contas. E vamos executar. Você pode aumentar o nível de visualização clicando na parte inferior direita. Você tem uma visão geral de todas as contas contábeis e o real e o realizado. Vamos olhar no mês de outubro. Note que em outubro nós tivemos um desvio de 6 mil até o momento em duas contas. Uma conta com 6 mil e outra conta com 5.833. Também é possível visualizar por centro de custo. Para isso, vamos acessar o seguinte menu. Em Finanças, Contabilidade de Custos,
temos a opção de gerar um relatório de orçamento versus contabilidade de custo. Vou selecionar a opção OK e será apresentado um relatório com uma visualização geral da distribuição. No nosso caso, a nossa distribuição está olhando o valor anual, pois o relatório está pedindo para tirar o ano. Caso eu queira avaliar um mês especificamente, posso alterar a data. Note que, quando informado um período menor, a distribuição daquele período é comparada com o do mês realizado e podemos ver um desvio real. Uma dica muito legal que vocês podem utilizar no orçamento do SAP Business One, você pode criar diversos orçamentos. Então, dentro do mesmo período, você ter um orçamento otimista, um orçamento pessimista ou até mesmo um orçamento para cada centro de custo. E aí você tem a possibilidade de ter rateios, distribuições diferentes dentro de um determinado período. Para criar um novo orçamento, vamos acessar Finanças, Definição do orçamento, Cenários de orçamento. Vamos clicar com o botão direito e inserir uma nova linha. E vamos definir este orçamento como otimista. Vamos dizer que esse orçamento otimista é baseado no orçamento principal e tem um percentual de 90%. E vamos criar também um orçamento pessimista. E vamos colocar que o orçamento principal é a base, 110% do orçamento principal. Indo na opção do orçamento, agora temos mais alguns orçamentos para avaliar em 2023. Olhando o orçamento otimista, nós temos os valores alterados conforme o percentual. E, olhando o pessimista, também temos os valores alterados conforme o percentual. Como falei, também podemos fazer orçamentos por centro de custo. Basta clicar com o botão direito, inserir uma linha. Vamos definir como compras. Vamos manter o orçamento como base compras e vamos informar o centro de custo. Agora podemos fazer o orçamento de compras. Podemos definir o valor. E agora podemos fazer uma distribuição diferente do orçamento principal. Podemos alterar os valores para cada período. Este foi o vídeo de orçamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.